Estamos iniciando mais um Cybercast, o videocast da Cyberfly. Hoje, nesse ambiente novo, inovador, esse ambiente aqui do Diário de Vacaria, né? Uma das inovações que o Lucas trouxe para a Vacaria. Seja bem-vindo ao Cybercast. Muito obrigado, Anderson. Prazer aí estar aí conversando contigo. E, na verdade, também representa uma das grandes inovações da cidade que a gente tem que, na verdade, te agradecer, porque através da conexão da Cyberfly, a gente consegue levar o Diário de Vacaria não só para Vacaria, mas para todos os campos em cima da serra, né? Isso aí. O meu grande amigo, o professor José Edson, seja bem-vindo ao Cybercast. Obrigado. E o meu amigo Marcelo Bombarda. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo hoje aí. Pessoal, esse então é o Cybercast 12 e eu tenho alguns recados importantes antes de nós entrar no tema. O que acontece? Então, dia 26, amanhã, a partir das 14 horas, nós iniciamos a nossa feira multissetorial, FEVAC, né? E às 19 horas vai ter a abertura oficial dessa feira aí que já está indo para a sua terceira edição. Também, durante a FEVAC, teremos o nosso painel no sábado, às 10h30, dia 27, tema inovação. Eu vou estar mediando, tem mais os convidados, Patrick Bonella, a Karen e o Duda, lá da Domper, vão estar lá. Quem pudesse fazer presente, depois a gente, acho que até coloca o link lá para quem quiser se inscrever, para poder garantir a sua vaga lá no nosso, nossa plateia lá, para assistir o nosso painel de inovação. Ainda no sábado, nós temos a primeira etapa do circuito Cyberfly 5K Runners, corridas de rua. Então vai ser em muitos capões a primeira etapa, deixa eu ver que hora é, às 18 horas em muitos capões a primeira etapa. E no domingo, 3 horas da tarde, nós também estamos juntos no Glória de Vacaria. Olha só, até com o futebol nós estamos lidando. A agenda tá forte, né? Então, às 3 horas da tarde, o Glória que vem aí numa sequência boa, né? O Lucas também está acompanhando, são 2 vitórias, um empate, então o Glória de Vacaria tá legal, né? E nós da Cyber estamos lá disponibilizando os nossos planos de internet para atender tanto a parte de bilheteria e também as rádios que vêm de fora para transmitir. A gente coloca link individual para cada um. E também o nosso time de marketing, a gente tem lá um jornalista esportivo que está trabalhando conosco e fazendo a cobertura dos jogos e tudo mais. Isso então, a gente está trabalhando pra caramba, né? O pessoal do marketing ali, a gente já está em 3 na equipe e ó, o bicho pega. Terminados os recados, vamos para o nosso tema, que é Inova Vacaria, transformando ideias em ação. Esse foi o tema que eu escolhi, né, para nós falar de inovação. E falávamos antes do conceito de inovação, que a grande maioria das pessoas, quando escuta essa palavra inovação, acha que é o foguete do Elon Musk, né, pousando aqui na Daltro Filho de Ré, né? E a gente acho que criou-se, né, uma cultura no Brasil de falar de inovação, sempre está relacionado à tecnologia, né? Então é Uber, são empresas aí que são inovadoras, né? Mas a gente acaba se limitando a apenas essa visão tecnológica. E eu sei que não é só isso, né? São muitas outras coisas. Tem produtos, processos, modelos de negócios, né? E aí, então, eu gostaria de direcionar essa primeira pergunta. E depois, obviamente, quando vocês quiserem, a qualquer momento, dá esse overview, professor. O senhor que é um guerreiro, né, da inovação, gosta de falar, especialista, né? Eu gostaria que o senhor flutuasse aí nesse conceito de inovação, na sua visão. Obrigado pelo convite, ao Lucas, ao Marcelo e ao Anderson também. Para mim é um prazer estar participando de um evento, de um podcast aqui relativo ao tema, que é o tema a qual eu me fiz a minha formação, o qual também leciono na instituição. Bom,
Inovação é algo que parece ser um assunto bastante recente, bastante popular, né? A gente tem a impressão de que isso é algo que vem sendo discutido há pouco tempo, e na verdade não é. No assunto de inovação, um dos principais, aí vamos puxar para o lado teórico, né? Como professor, talvez eu não tenha um pouco essa mania, como se diz. O primeiro assunto, né? O primeiro autor a falar de inovação foi Schumpeter, um economista lá em 1939. E a primeira questão que sempre nos vem à mente quando a gente fala de inovação é justamente essa percepção que as pessoas têm do conceito de inovação, que é o exemplo aí que tu disseste. Então, existe uma forma, talvez mais didática, de explicar isso para as pessoas, que a primeira coisa, quando a gente vai falar em inovação, é separar o que é inovação do que é uma invenção. Tá? Eu acho que esse é um ponto de partida importante. Porque a invenção, ela tem algo que é disruptivo, é algo que não existia e que a gente, né, descobriu naquele momento. E a inovação, professor, mas a inovação não é uma invenção? Pode ser. Por que pode? Porque foi Schumpeter quem botou uma linha dividindo isso. Eu acho que a principal contribuição desse autor foi dizer que a inovação ela tem que ter, obrigatoriamente, um retorno econômico, um viés financeiro. E aí é onde ela se diferencia do que é a invenção. A invenção, necessariamente, pode ser algo extraordinário, mas que não tem uma aplicabilidade prática hoje, ou que não tem a tecnologia ainda disponível para explorar economicamente isso. Então, é isso que separa, basicamente, o conceito de inovação e de invenção. E aí, dentro da inovação, é claro, a gente tem outras nuances, né? A gente pode classificar a inovação de produto, inovação de processo, inovação de serviço, a gente pode falar de inovação incremental, a gente pode falar de inovação disruptiva, e aí é um assunto que se alonga bastante, mas eu acho que, basicamente, seria isso, para ser bem breve. Cara, tu sabe que... Professor, né? Professor, e começa assim, Teoria, né? Teoria. A gente pode ver que a gente traz um conteúdo científico aqui para a mesa também, né? Sabe que eu cheguei à inovação, indo na direção aí, professor, que a inovação nada mais é do que a invenção emitindo nota fiscal. Então, se a gente tem uma invenção que ela consegue ser faturada, é sinal que aquela inovação se converteu num objetivo de trazer, né, uma receita ou, muitas vezes, né, uma eficiência de um serviço, de um produto, de modo que ele reduza, por exemplo, um retrabalho e faça com que o resultado seja monetizado, né? Eu iria nessa trilha, Marcelo, não sei, tu vai por aí também? Eu enxergo algo bem relacionado às pessoas e resolução de problemas. A nossa sociedade ela tem muitos problemas e esses problemas, eles, através da inovação, se encontram soluções. E, com certeza, dá essa questão econômica que o professor traz. E, para mim, sempre foi muito importante a gente ver do ambiente onde a gente está, o que a gente está olhando como necessidades de evolução. Foram pessoas que observaram necessidades, que tiveram ideias, algumas disruptivas, outras simples, mas às vezes na simplicidade da ideia que é aplicada, a pessoa inovou e trouxe melhoria para a sua comunidade, trouxe melhoria dentro do seu emprego, da sua empresa. Então, é algo que está muito linkado às pessoas e à resolução de problemas. Então, um pouco do que me atrai muito a inovação, e quando a gente fala de inovação olhando para a nossa cidade, é quantas oportunidades que a gente tem de gerar resoluções de problemas, né, Anderson? Sabe que dentro do nosso negócio, e eu confesso que eu não sabia que eu estava inovando. Então, antes, quando eu era ignorante ainda no tema, no sentido de... Eu não sabia por que estava fazendo isso. Eu resolvi inovar dentro da Cyberfly o próprio modelo de negócio do provedor de internet, né? Ele sempre foi assim e sempre vai ser, né? E aí, por que tem que ter velocidade de internet? Se a gente não sabe quanto vai usar, né? Para determinada aplicação você usa pouco, mas para assistir esse podcast você vai precisar muito. Então, tu veja bem, mas ainda eu não tinha esse conceito, né? Eu não entendia que eu estava inovando. E aí eu acho que para deixar isso mais tangível, se tiver algum empresário, né, que provavelmente vai estar nos assistindo, alguém que estiver nos escutando, o próprio processo é uma boa porta de entrada para você pegar aquilo que você está fazendo e
abrir a tua mente, né? Como que eu posso fazer ele melhor, né? E aí sim, eu acho que tu vai colher algum fruto e rapidamente de resultado, né? Porque às vezes você deixa de gastar combustível ou você não tem um desperdício de material. E eu tô falando na prática para tentar deixar isso mais tangível, sabe? Porque que nem eu falo, todas as pessoas que eu vou falar de inovação, elas dizem, tem que inventar alguma coisa, é muito caro e tal. E não, é algo que está ao alcance de qualquer um. Não sei se vocês concordam com essa... A questão da observação. Quando a gente tira tempo, sai daquele automático, né? Muitas vezes a gente está no automático e não percebe as coisas. Quando a gente para, observa, sai do automático, a gente começa a perceber as coisas. Vou usar 2 exemplos simples, vocês vão me dizer se isso cabe ou não. Né, ali no Sicredi no trabalho, em algum momento eu comecei a observar. Qual que é o problema das instituições financeiras? O horário do almoço. As pessoas saem dos seus trabalhos e precisam resolver seus problemas financeiros. Quem ainda não está totalmente digitalizado, né? E mesmo quem está digitalizado ainda gosta muito do olho no olho, da conversa. Que hora que dá a concentração? 12:00. O que a gente faz? Se todo mundo ia almoçar ao 12:00, dos colaboradores do Sicredi, vai dar gargalo. Então, no momento que a gente começou a organizar as escalas, diminuir o horário do almoço dentro do que era possível, espaçar mais, organizar, então, de um processo de observação, você toma uma decisão e a gente já percebe as pessoas elogiando esse movimento. Né? Outro movimento que a gente fez, abrir às 9:00. É também para gerar conveniência para as pessoas e é também para melhorar o nosso trabalho. Porque se as pessoas chegam às 9, das 9 às 10, a gente adianta muitas coisas. E você evita também esse transtorno do meio-dia. Então, assim, eu não sei se cabe, né? Tá falando, Cabe. É uma inovação no sentido de observar a necessidade das pessoas, tinha-se um problema, e pequenas organizações, né? Os colaboradores continuam almoçando, tá, pessoal? Sim. Ninguém está sem almoçar, todo mundo está tirando seu tempo. Foi só uma readequação de horários. E não precisou aumentar a equipe para isso, né? Porque é uma preocupação dos empresários. Tal. Quanto vai custar a inovação? Que preço ela tem, né? E muitas vezes não tem preço. Né? Sabe que uma das coisas que eu acho importante o Marcelo falar... Marcelo, qual que é o lema do Sicredi aí? Tem um lema que não é só uma instituição financeira, não é só né? pessoas, né? Não são só pessoas, né? Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Não é só pessoas. Né? Então, assim, eu acredito que a inovação, o Marcelo foi muito feliz nessa fala dele, porque a gente tem uma preocupação muito grande que a inovação ela não seja tão disruptiva a ponto de excluir alguém, né? Quando a gente chega ali na agência do Sicredi, a gente entende que tem uma pessoa, por exemplo, orientando alguém a usar o totem. Ou seja, o totem ele não precisaria, em tese, dar orientação. Mas a partir do momento que a gente vê que uma pessoa está fazendo com que aquela pessoa que não está incluída digitalmente, ou seja, a inovação ela tem, na verdade, como se fosse um tradutor. A gente consegue humanizar. E essa preocupação, que quando eu faço a citação do Sicredi, a gente tem que reconhecer no processo. Porque a inovação, quando ela se torna muito disruptiva, mas exclusiva, ela não é saudável. Então, o totem eficiente, como vocês têm ali no Sicredi, ele é o totem que nos interessa a todos, porque a gente quer inovação com inclusão. Ou seja, aquela pessoa que não está usando aí no celular, né, que tem, enfim, todos os recursos, ela não está excluída. Ela consegue entrar no banco, ela consegue entrar na fila e ter alguém que não exija dela uma situação que ela possa se sentir desconfortável, né? Eu acredito que o Sicredi é um baita caso de sucesso, né, de inovação, e eu acho que os bancos todos, quando eles saíram do físico, né, e foram para o digital com força total, assim, no sentido de... Cara, hoje você vai no banco, falar bem a verdade, eu vou bem pouco, né, a grande maioria dos processos são digitais. Então, ali... foi uma janela, né, que se abriu, a tecnologia, a internet se difundiu bastante, chegou na palma da mão, e eles surfaram bem, e surfam até hoje, a onda é especial, né? Mas esse ponto aí olha como eu entendi a tua linha, como às vezes as coisas podem ser exclusivas mesmo, né? Tipo,
no sentido de excluir, não. Não. O que acontece? O cara chega lá, aconteceu com a minha avó. Ela chegou em determinado banco e, cara, a pessoa só disse, você tem que ir lá, entendeu? 85 anos de idade. Não sabe ler e escrever, entendeu? E aí? A pessoa acaba entrando num certo desespero, né? Então, o ponto bem levantado, assim, de... Tá bom, vai ter, a grande maioria tá no digital, a grande maioria sabe operar o equipamento. A grande maioria, sim. Mas e aquele que não, né? Então, esse cuidado, acho que é um ponto importante. E sabe que uma das coisas, já que a gente comentou do Sicredi e a gente está numa mesa de inovação aqui, né? A própria Cyberfly tem esse dente, né? Porque uma das coisas que eu mesmo te manifestei isso para ti e o pessoal que está nos vendo aí da Cyberfly, quando a gente precisa de um suporte, a gente tem o suporte para todos os campos de cima da serra aqui em Vacaria. Isso é o tipo de coisa que a gente tem que dar muito valor. Porque, na verdade, no momento que a gente tem uma urgência, que a gente tem um problema na empresa, a gente consegue vir aqui na sede, a gente consegue conversar se é um problema mais sério, ou a gente pode usar pelos canais que fazem com que aquele atendimento vá pelo WhatsApp, chegue na pessoa certa e não seja uma coisa muito distante, porque muitas vezes, às vezes a gente entra num preço, por exemplo, muito atraente de uma empresa talvez nacional, às vezes tu olha e, poxa vida, e na hora que você realmente precisar, na hora que tu está numa aula, às vezes numa formatura, enfim, no evento que está acontecendo online ali, e tu não pode perder numa reunião de negócio, é essa hora que a gente tem que valorizar a experiência do cliente. E isso é uma coisa que a inovação tem que colocar sempre na pauta. Eu anotei aqui para a gente comentar justamente das histórias de sucesso, e a gente começou muito bem pelo Sicredi, né? É um banco que eu acho engraçado, comento com o Marcelo, né? Cara, como vocês conseguiram fazer o negócio acontecer, né? Mas a gente fala só olhando para o presente, né? E não olha para aqueles muitos e muitos anos, os caras acertando e errando. E preocupados, então aí entra a questão da inovação, preocupados em resolver esse problema, né? E aí eu olho muito para o Sicredi, já falei isso para ti, né? É a minha referência assim de relacionamento com o cliente, né? Então, quando tu fala de atender, ser local, lá em 2014 eu tinha uma empresa de call center que era terceirizada. Então, o que acontece? Todas as ligações que entravam no meu PBX eram direcionadas para essa empresa que atendia os meus clientes. E aí, isso me custava lá, sei lá, R$2.000 por mês, todas as ligações. E aí, eles diziam, comercial roteava essa ligação. Quando eu comecei a entender os gaps que isso abria no meu processo de... Não, senhor, 48 horas, né? Não, senhor, aquela formalidade, assim, de sempre foi assim, sempre vai ser, eu disse, tem uma oportunidade. Então, esse é o pensamento inovador. Não sei se o senhor concorda, professor. Vamos lá, deixa eu começar lá pela questão da preocupação da exclusão, da inovação, como é que vamos tratar isso no futuro como um tema social. Isso não é uma exclusividade da questão da inovação e da parte mais digital, digamos assim, vamos chamar de digitalização dos processos. Nós temos também a inovação mecânica, né? Desde da máquina a vapor, quando foram construídas as primeiras empresas, isso aconteceu lá na 1870, na Europa, lá na Inglaterra principalmente, onde houve uma divisão, né, do local onde eu morava e trabalhava, que era o mesmo local, na forma artesanal, né, o artesão, para ter um espaço onde eu só trabalho. E isso mudou radicalmente a sociedade. Então, em um determinado momento da vida, eu tinha 2 lugares, a minha casa, onde eu moro, e o local de trabalho, que é a empresa. E isso mudou radicalmente. Nós tivemos a massa assalariada, nós tivemos os primeiros problemas de aglomerações nas cidades, enfim, e isso foi bastante desafiador para a época. E nós vimos ao longo desses anos com esses mesmos desafios. Nós tivemos recentemente, num período não tão longo, o caso, por exemplo, lá em São Paulo, que nós tínhamos máquinas para colher cana, né, que foram mecanizadas, então foram tiradas quantas pessoas que trabalhavam naquele segmento.
Então tinha uma preocupação. Então eu entendo que o ser humano é algo nobre, o ser humano é algo que precisa dedicar toda a sua capacidade naquilo que é, até hoje, né, antes da inteligência artificial, de sua exclusividade, que é a parte intelectual, a parte de produção. Claro que nós temos muitos trabalhos ainda manuais, né, a própria limpeza urbana, varrimento de rua. Então, por que nós não teríamos já máquinas fazendo isso? Nós temos em casa o robozinho aquele, alguns têm, eu não tenho, mas enfim, já vi que fazem esse serviço, algumas coisas. Tem máquina de lavar, máquina de secar, máquina para fazer a panificadora. Então, cada vez nós temos mais recursos, né, à nossa disposição. Isso não é diferente do dia a dia das empresas, dos bancos, né, principalmente a pandemia. Eu acho que foi um momento de disruptura, né, que as empresas, não só os bancos, mas tiveram que se reinventar. Os bancos vinham num processo bastante dificultoso, né, de transformar os seus processos de uma forma mais digital e menos analógico, né, menos pessoal. E isso tem dois lados, né, como quase tudo na vida, né? Tem o lado bom, que eu economizo recurso, eu economizo, né, eu dou eficiência, eu dou padronização, eu consigo, à medida que eu tenho mais os meus processos digitalizados, eu tenho mais informações, eu tenho uma base de dados, eu posso tirar informação disso. O caso que tu desse aí é um exemplo fantástico, né? Como é que tu terceiriza o teu atendimento com o cliente final para um terceiro, né? Talvez esse seja das tuas core competence, que a gente chama, né, das competências essenciais. São aquilo que eu não devo passar para um terceiro. Você já viram algum montador de carro que tem o seu motor terceirizado? Todos têm o seu motor. A Fiat, a Volkswagen e as outras empresas. Por que eles não terceirizam a fabricação do motor? Poderia ser mais barato. O Marco Polo, né? O Marco Polo fez isso no passado. Começou a terceirizar muitos processos. E chegou um momento que ela começou a trazer de volta, mesmo sendo mais caro. Era o caso dos bancos, das poltronas. Por quê? Porque para o consumidor final, o que ele sentia que era um ônibus de qualidade, talvez não seja para o motorista era o motor, a posição de dirigir, o conforto do ônibus, a segurança do ônibus, mas para o consumidor final era o ajuste da poltrona, era o conforto da poltrona. Uhum. Então, isso acho que é uma coisa que não mudou, tá? Eu acho que as empresas precisam entender isso, né, de que como as pessoas são importantes nesse processo. Aí entra o caso do Sicredi, que é excelente, fantástico. Eu virei cliente há pouco tempo. Depois que eu conheci o Marcelo, aí, a convivência com os colegas, aí eu fui seduzido. Eu fui funcionário do Banco do Estado por 2 anos. Eu fui meu primeiro emprego público, foi no Banrisul. Conheço então um pouquinho dos processos e dessas dores que o setor bancário sofre. Mas de que forma as pessoas elas podem contribuir com isso, né? Então, às vezes as soluções elas não estão num terceiro que vem me vender uma tecnologia disruptiva, algo totalmente diferente, que deu certo em outro lugar e talvez aqui para o meu negócio, para o meu público, para a minha cultura. Então, isso tem que ser pensado. A questão do trabalhador, da pessoa que faz parte da equipe, é importante também a gente ter essa sensibilidade de falar com o empresariado para que eles ouçam, né? Quais são as demandas, quais são as dificuldades, quais são as sugestões que o funcionário tem. Por quê? Porque às vezes a solução pode estar dentro da sua empresa e você não sabe. Tá? Então, às vezes a gente tem a falsa impressão de que o melhor é o que vem de fora, o que é importado, a grama do vizinho, aquela história toda, né? O lado de pescar, o melhor é do lado de lá e não do lado. Então, acho que tem que abrir um pouco, né, essa percepção e, principalmente, eu acho que falta ainda um pouco, isso é uma questão pessoal minha, que nós precisamos conhecer mais, nós precisamos viajar mais, nós precisamos conversar com outras pessoas, nós precisamos olhar outros negócios, porque às vezes as soluções não estão dentro da nossa bolha, né? Talvez a solução para resolver o problema da colheita da maçã e vacaria não esteja em visitar outras empresas que tenham maçã, mas talvez sejam outros setores e outros segmentos que podem dar o quê? O start. Opa, isso aqui nunca ninguém pensou e eu posso utilizar lá no meu negócio. Então, eu acho que isso é uma questão assim de amadurecimento, de conversa. Acho que um evento como esse hoje, a gente sentar numa mesa, né? Um empresário da comunicação, outro da área de tecnologia de informação, de internet, o banco e um professor, né? Eu acho que isso, de certa forma, já favorece essa discussão amplia, né? Nesse sentido. Até o Lucas, que é um cara que já morou em São Paulo, né? E acho que fora do Brasil também, né, Lucas? A gente fala de histórias de sucesso. Tu te recorda de alguma, assim, que, de fato,
impactou bastante, assim, tipo, quando tu viu esse modelo de negócio, ainda pegando o gancho de viajar, de conhecer, de ir em eventos? Olha, tem um exemplo, cara, que eu gosto bastante de dar, e eu acho que tem muitas situações que aconteceram aqui em Vacaria. A gente quer trabalhar isso no jornal, no Diário de Vacaria, de recuperar essas pessoas da mesma maneira como tu falou antes, que lá em uma experiência anterior que tu trouxe, na área da maçã, foram vários avanços que vêm ocorrendo do ponto de vista de processo, de qualidade. Na parte do soja, a gente tem também várias evoluções no nível de tecnologia que a gente está trazendo. A própria evolução das sementes, a gente tem aqui o pessoal aí da NBN, tem várias empresas aqui da cidade, né? Tem Sementes com Vigor, que tem vários casos que podem trazer de evoluções, de pesquisas que eles fizeram, que o produto deles chegasse ao patamar que hoje a gente tem aqui em Vacaria. Eu me recordo que um dos pontos que a gente teve assim, de case de sucesso, que eu acho que foi recentemente utilizado na área, por exemplo, tem uma mecânica aqui em Vacaria que chama, eu posso até citar o nome porque eu acompanho há bastante tempo o trabalho deles. Eu me recordo muito do pessoal da Mecânica Deon, ali da Andrea, e a família toda deles, cara. Eles vêm desenvolvendo para a própria colheita da maçã várias ferramentas, vários Sim. recursos que muitas vezes eles são desconhecidos pela comunidade aqui de Vacaria e de toda a região. E às vezes a gente fica imaginando que são recursos que envolvam inteligência artificial, são recursos que envolvam, né, grandes complexos equipamentos. Não, são ferramentas que a experiência deles, ao conversar com tantos e tantos produtores, proporcionou que eles levassem desde escadas para subir no processo da colheita da maçã. E você observa ali aquele material, que são materiais até que foram inclusive registrados, que tem patente de alta complexidade e são materiais extremamente simples. Então, se eu fosse citar um caso aqui de Vacaria hoje, eu citaria o caso da Mecânica Deon em relação a produtos registrados, patenteados, que eles possuem, que influenciam todo ano a safra, com soluções muito simples, mas que eles, através Sim. do conhecimento da região, proporcionaram, né, o conhecimento da fruta, proporcionaram que isso fosse possível de ser alcançado. Né? É uma empresa de Vacaria, com uma tradição gigantesca, e eles estão conseguindo fazer esse tipo de avanço. Então, quando a gente pensa, às vezes, assim, na tecnologia, na inovação, a gente tem que considerar esse tipo de avanço, sabe? Eu acho que eu citaria o caso da Mecânica Deon. E esse exemplo, acho que eles fizeram, né, professor? O senhor que também entende bastante de maçã, foi o carrinho aquele... O de hidráulico, pallets, né? Tem Aquele vários. que sobe. Acho que Tem se eu não até me a engano, escada, que eles montaram uma escada diferente, tem um carrinho que vai levando vários pallets diferentes, tem foi várias as inovações. O que eu falei antes, né? Às vezes a gente está acostumado a importar soluções de fora, né? Não conhece o nosso terreno, nosso clima, a nossa cultura, né? São mais homens, são mais mulheres que trabalham. Imagina você importar uma sacola de colheita que era utilizada, sei lá, no Japão, que são pessoas todas pequenas, né? Com perfil diferente, perfil diferente. Então, eu acho que essa questão de olhar para a nossa realidade, a nossa demanda e principalmente nós temos aqui desenvolver, e esse é o propósito do nosso grupo, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Inova, é justamente de fomentar esse ambiente, né? De discussão, de trazer os problemas, as dores, né? Tentar identificar e botar na mesa, né? Os mais diversos atores para trabalhar essas dificuldades, porque às vezes as minhas dificuldades são as mesmas que um outro segmento tenha e que as soluções de um determinado item lá pode resolver boa parte, né? A gente chama no diagrama de Pareto, né? Onde 20% das causas podem resolver 80% das soluções dos problemas. Então, eu acho que é isso que está faltando. Então, a gente tem essas preocupações, os casos de sucesso a gente percebe que é um processo também, né? Alguém poderia dizer assim, professor, mas o cara ganhou na Mega Sena, não teve um processo, mas quantas vezes ele vem apostando ao longo a rotina? Não sei, eu acho que tudo, ela consequência, o sucesso é consequência de muito esforço, né? De muito trabalho. Pelo menos os cases que a gente assiste, que a gente escuta, né? Eles vêm daí, nada as histórias. Caiu, né? Do céu, não né? Cai do céu, não vem do acaso. Tem muito erro, tem muita persistência e tem muito suor, né? E às vezes o talento é algo que foi construído, que foi lapidado. Então, o sucesso vem do tempo, né? Eu sei, por exemplo, tu falas da Mecânica Deon, eu conheço que o André, eles desenvolveram ali um sistema também para fazer o balanceamento
de um equipamento agrícola, uma roçadeira, uma trituradora de ramos, de galho, né, de poda. E algo, eu não sei se tem na cidade alguém ainda que faça esse serviço. Até onde eu sabia um tempo atrás, e que eu estava mais no ramo, que eles tinham desenvolvido essa ferramenta, que foi algo que eles próprios construíram. Para quê? Para fazer o balanceamento do eixo do equipamento, que algo não é muito fácil de fazer. Negócio de ferro, com muita de faquinha isso, ali, então, né? se tu troca uma enxadinha, que eles chamam daquelas, ela tem um peso diferente. Mas, às vezes, as outras têm desgaste, não é parelho. Como é que faz? É semelhante ao balanceamento de pneu de um carro. Isso. Então, e esses problemas, eles são cotidianos, né? Se tu for qualquer outra empresa de outro segmento, você vai ver que eles têm dificuldade. E o mais interessante de tudo isso é que, às vezes, o próprio empresário não se dá conta disso. Ele não parou de dizer assim, olha, será que não teria uma maneira diferente para fazer isso? O que eu poderia fazer para melhorar? A bolha como tu falaste, né? Sair da bolha, né? E aí, esse caso me chama tanta atenção, porque que eu gosto de valorizar o pessoal da Mecânica Deon, porque é um case que tem vários elementos importantes. Tem o lado da tradição, é uma empresa que está há muito tempo aqui. Tem, na verdade, o pai da Andréia, do André, né? É uma pessoa que tem um conhecimento enorme da área. Os 2 filhos lá, né? Acho que são 2 ou 3, não me acordo agora, estão presentes dentro do negócio. Então, assim, as pessoas daqui continuam encontrando alguém que tem inovação. E agora, nesse período que a gente está finalizando, ou próximo, na verdade, de finalizar a colheita da soja, eu me recordo que recentemente passei por lá num domingo à tarde, eles estavam lá trabalhando. Então, assim, para todo produtor da nossa região que sabe que muitas vezes um equipamento pode sofrer, que é natural, algum tipo de desgaste, então eles estão lá e continuam assim, sem perder o time da inovação, continuam oferecendo bom serviço, atendendo a todos. Então, eu acho que esse é um case de sucesso. Concordo. Eles não perderam a raiz e a Cyberfly é conexão raiz, né? Então, ó, a gente tem que ter essa conexão. Quando tu acerta, quando tu puxa esse link, porque a gente pode... Eu me lembro que a Universidade de Caxias do Sul tinha um lema, uma época que era tu pode voar, mas tu não pode perder as raízes, né? Tu não pode sair de onde tu tá. E eu acho que essas empresas a gente precisa usar... Pés na região, olhos no mundo. Pés na região, olhos no mundo. É uma coisa assim. E isso a gente precisa fazer um esforço grande para apresentar nos podcasts, no Cybercast, onde a gente tiver, porque são pessoas que muitas vezes são empresas que não fazem barulho. Essa semana eu recebi aqui no Diário de Vacaria uma empresa que trabalha com montagem de silos. Mais de 400 silos montados. Eu falei, alguém conhece a marca de vocês? Poucas pessoas. Eu falei, mas tem como ver a identidade? Ela disse, não, o galpão é quieto. Eu falei, poxa vida, né? A gente está precisando de casos para a gente valorizar da cidade e às vezes eles estão... Na verdade, a gente não tem tempo para falar. Pessoal, invista um tempo em tornar, né, em todos os canais aqui que a gente tem na cidade, conhecido o sucesso de vocês. É uma forma de não só valorizar o trabalho de vocês, mas também valorizar toda a nossa região, toda a nossa cidade. E a gente tem a sorte de ter nessa mesa também um professor. A gente precisa se voltar cada vez mais para a valorização dos professores, porque são os professores que colocam esse estímulo, esse ensino, né, à frente de tudo isso. A gente só chegou até aqui porque a gente teve bons professores, né? Eu queria fazer um comentário ouvindo vocês e que bom que vem histórias de pessoas de Vacaria para a gente valorizar, porque infelizmente, né, eu estou aqui em Vacaria, vão fechar 9 anos e com certeza constituir minha família aqui, vou ficar muitos anos certamente, porque é uma cidade que eu peguei gosto e é aqui que eu quero estar. Mas a gente tem um movimento que muitas vezes é de desvalorização. As próprias pessoas de Vacaria desvalorizam ou parece que menosprezam todo esse potencial. É uma visão mais voltada para os problemas. Nossa cidade tem problemas, todas as cidades. Tu vai pegar Dubai, tem problemas. As melhores cidades do mundo, elas vão ter problemas. Acabou de ficar alagado agora, né? Tá Deserto tá alagado, né? Eles estão tendo que resolver. Pura inovação, né? Pura inovação. Então, nesse sentido, para a gente observar que esse sentido de orgulho que o pessoal de Vacaria deve ter das coisas aqui de Vacaria, né? E esse movimento que tu fez com essa empresa de silos, pessoal, vamos mostrar mais. Eu acho que tem muitas boas iniciativas. Inclusive, quando a gente pensou no painel de inovação, nós dissemos, não, esse primeiro painel tem que ser com empresários de Vacaria, que vão contar suas histórias, que vão mostrar para a comunidade daqui que as coisas estão acontecendo aqui. Nós temos carregadores para motores elétricos que vão para o Brasil e para o mundo todo produzidos em Vacaria.
né, como um dos exemplos lá do Sim. nosso querido Patrick, que para mim é um exemplo aí da questão da inovação e valorização da cidade. Né? Eu acho que isso é um conjunto que eu só puxo essa bandeira do pessoal. Nós de Vacaria não podemos reclamar de Vacaria. Ou pelo menos quando chega alguém de fora, a gente vai falar das coisas boas que ela tem. Mas eu acho que a gente tem que se esforçar, Marcelo, para a gente conseguir divulgar essas coisas. A situação, o Patrick ali, com o pessoal da Digitale, olha, eu acho que todo mundo de Vacaria devia ter a oportunidade de conhecer a estrutura que eles montaram aqui. É uma potência dentro da área. E assim, são vários. Na verdade, o Anderson, que está todo dia conectando um monte de gente, ele sabe o potencial que cada empresa que eles chegam lá para fazer uma conexão. Quantas são, Anderson? Hoje de manhã, falo também, já que nós estamos... Não tem problema nenhum nós falar o nome das empresas, né? Para nós é um motivo de orgulho, né? É orgulho, né? Hoje de manhã eu tive na Naturovos lá. Cara, o tamanho do projeto que esses caras estão fazendo. E, cara, é interessante falar isso. O ovo sai da galinha, entra numa esteira e ele para dentro da caixa sem ninguém botar a mão, né? Então... e pegando o gancho daquilo que tu falou, né? Tu fala isso muitas vezes pro vacariano, e dizem, isso é relevante, entendeu? É uma coisa que... E não, cara, tem um monte de gente trabalhando, correndo atrás disso. E toda a estrutura montada por vacariano, né? Tem um monte de vacariano lá hoje, nós andando e tal. Tem algum processo que... Obviamente, a máquina, às vezes, o fabricante não tá aqui em Vacaria. Mas, cara, o pessoal tá lá trabalhando. Tava lá o Guilherme Bodo lá, fazendo todas as sapatas de concreto, erguendo os barracão. E beleza. Então, e quando eu fiz o Conexão Raiz, que foi uma coisa que eu escrevi uma carta, era para ser um manifesto, mas virou um desabafo. Daí eu mandei pro meu ilustre Marcos Verdes ler, né? E aí ele leu e me disse assim, tá aqui o nome para tua campanha, Conexão Raiz. O que tu tá falando é do amor que você tem pela terra, que você não quer sair daqui e que você quer, sim, unir as pessoas. Então, o ponto ali do vacariano, eu virei uma chave já dizendo, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do que a gente faz de bom. O que há de ruim não adianta nós botar na mesa, porque... Mas sim, tem essa cultura, né? Eu acho que já foi mais, sabe? No já, passado, agora tá... Eu estou em Vacaria, sou vacariano há 25 anos. Também constitui família. Vacaria é uma cidade acolhedora, uma cidade de oportunidades. Eu não me vejo... Já morei depois algum tempo fora. Morei na Bahia por 5 anos e voltei para a cidade. E eu não me vejo morando em outro lugar. Gosto daqui. Eu acho que é por isso que a gente está envolvido nesse projeto, justamente para fazer essa aproximação, né, de como nós podemos melhorar o que nós já temos e como nós podemos principalmente incentivar o jovem a ficar em Vacaria, porque essa é uma das principais dores, as preocupações que pergunta para as pessoas, essa angústia, né? E é justamente nesse próximo tópico que eu nomeei de desafios e oportunidades, né? E eu acho que esse é um desafio, né, professor? Essa questão de, principalmente na área rural, né? A gente tem esse desafio de, embora nós da Cyber a gente esteja fazendo a nossa parte e sim construímos, sei lá, a gente já tá chegando nos 500 quilômetros de rede de fibra ótica no interior. E para nós foi uma oportunidade de negócio, porque as pessoas elas precisam ter internet, né? Elas precisam acessar o Sicredi, ver a notícia ou até fazer a aula. Então a gente viu isso como uma oportunidade. E são duas coisas para mim imprescindíveis para que o campo, veja bem, a história do êxodo rural no Brasil, ele não é recente. O regime militar lá em 1950 e alguma coisa já tinha essa preocupação. As escolas agrícolas, só para vocês terem uma ideia, elas foram criadas com esse propósito, né, de levar o filho do homem do campo para estudar. Eram os colégios internos, né? Eu sou egresso, eu fiz a técnica agrícola em Bento, fiz por 4 anos lá o técnico, e eu morava e estudava, enfim, na escola. E a ideia era formar o cidadão e voltar para a sua propriedade, para a propriedade da família. Tocar o negócio. E assim, não teve
talvez tanto sucesso, porque não sei qual percentual, não saberia precisar para vocês, que voltaram e continuaram na propriedade. Por quê? Porque não viam, na época, né, em muitos lugares, inclusive, infelizmente até hoje, uma perspectiva de vida boa no campo, né? Se criaram vendo as dificuldades da família, né? As dificuldades dos acessos aos bens de consumo, aos confortos que a cidade, ilusoriamente, às vezes acaba passando que tem. E isso traz um problema social de os aglomerados nas periferias e tudo mais, aqueles problemas de saneamento e tudo mais que a gente conhece. E por que eu falo que eu acho que são 2 pontos fundamentais para que isso aconteça, essa manutenção do homem no campo, e principalmente a modernização e a melhora na perspectiva de vida, inclusive melhor do que na cidade, são os acessos. O acesso físico via asfalto e o acesso à internet de qualidade, porque isso é fundamental para qualquer coisa. Hoje, às vezes, os meus alunos perguntam, professor, eu estava pensando num negócio assim, assim, assado, legal. E como é que esse teu negócio conversa com o celular? Como é que tu pensou em algum momento, alguma etapa, como é que esse teu negócio conversa com o telefone? Porque não existe mais pensar qualquer negócio nos dias de hoje sem que o celular esteja presente. Né? Porque, então, a tecnologia ela é algo que já está intrínseco nos processos. Né? Em algum momento vai precisar, como tu disseste, assistir um curso ou participar de uma reunião. Você pode fazer um acesso aos sistemas bancários. A nota eletrônica é uma coisa que está vindo agora, né? Está chegando, né? Como é que o produtor lá do interior vai resolver esses problemas, entende? Então, isso são demandas que a sociedade tem e que os órgãos, principalmente de governo, têm que ter essa responsabilidade e essa percepção. Porque senão nós vamos continuar ainda, né, trazendo esse problema muitas vezes, né, da forma não tão adequada, é claro, mas essa migração entre cidade e campo, ela explica justamente por essa questão de perspectiva, né, que não se tem às vezes oportunidade. E a capacitação é importante, a formação é importante, e hoje isso já vem sendo desmistificado. Então, se nós olharmos os processos seletivos lá nos cursos que nós temos na instituição, os cursos da área agrícola, não porque vacaria é uma área agrícola, mas são cursos que têm uma demanda muito grande, muito boa. Né? Uma fila de espera também, né? Eu acho que a gente passou recente de um ingresso, né? De um processo seletivo. Não sei se tem um em andamento. Tem um agora no meio do ano. Mas do meio do ano agora só temos o curso de licenciatura em pedagogia. Só. Licenciatura em pedagogia. Mas eu me recordo que quando abriu o início do ano, né? Que teve ciência da computação, se não me engano, era um curso dessa área. E a gente pôde ver assim, como que existe um interesse grande da comunidade, né? E agora eu acho que o próprio Instituto, se a gente voltar para trás na história de vacaria, a gente tem que reconhecer que foi uma grandiosa inovação, uma grandiosa chegada. A gente tem que reconhecer o empenho que existiu político, o empenho que existiu da comunidade, né? Os entes aí que acabaram envolvidos para trazer essa formação, porque muitos, né, dessas pessoas que tu estava conversando, professor Edson, elas estão tendo a oportunidade de estudar próximo das próprias casas. Então, ou seja, faz a jornada lá no campo, terminou o dia, né? Então, tempo ali para se recarregar um pouquinho e já termina a noite tendo acesso ao conhecimento, à informação, a professores, né? Que tive uma oportunidade que eles estavam explicando para a gente que com altíssimo conhecimento, com altíssima formação, né? Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. Eu acho que tudo isso faz parte desse universo da inovação, o acesso à educação aí. É isso, a ideia da interiorização do ensino, assim como a gente chama, ela é algo, né, que quebrou um paradigma, né, no sentido de que os grandes centros é que resguardavam, e até hoje ainda assim, de certa forma, as universidades federais. Os institutos, eles vieram não para competir com as universidades, eles têm uma pegada mais tecnológica e a verticalização do ensino. Nós temos o ensino médio, o superior e a pós-graduação, mestrado e doutorado também, tudo na mesma instituição. Então é uma coisa meio diferente, né? Nós brincamos lá que o instituto é meio pato, né? Não tem que fazer tudo, né? Tem que nadar, tem que voar e tem que correr, né? Então... Mas ele faz muita coisa direito, viu? Sim. Porque o pato eu ainda tenho umas dúvidas. Mas essa parte a gente tem que reforçar, né, professor? Sim, não. Tem muita coisa boa lá dentro. Não é uma crítica, né? O sentido é de que a gente tem que ter múltiplas habilidades. E essas demandas, elas vêm no mesmo contexto da nossa vida aqui fora, né?
É sabido que as profissões do futuro elas vão se mudar a cada 10 anos, a cada 15 anos, né? O cara que se forma engenheiro hoje, ele, talvez daqui a 10 anos ele tenha que se reinventar. Tem que completar a próxima faculdade, né? Isso, então são dinâmicas do mundo moderno. E essa questão da interiorização do ensino é algo legal, interessante, bacana, é fantástico, né? Acho que é fácil falar quando é da minha alçada, né? Mas o que nós precisamos fazer é com a inovação. É que essa questão que hoje, de certa forma, é mais centralizada, e no passado era ficado muito em cima dos parques tecnológicos, das grandes universidades, dos centros de pesquisa, né, dos meios acadêmicos, né, das instituições, né, que estão há mais tempo, e trazer isso para a nossa realidade, para dentro do interior, e começar a trabalhar esse conceito, essa ideia, principalmente na nossa realidade local, né, como nós, aqui na nossa região, vamos, né, desenvolver a nossa região, dar oportunidade para os jovens e fazer com que as empresas se desenvolvam e outros negócios surjam para resolver os problemas do dia a dia. Resolver problema é ser empreendedor. O empreendedor existe porque existe um problema. Se não existe problema, não existe empreendedor. O empreendedor nasce, né, para resolver um problema. Concordo. Eu queria pegar o gancho ainda falando dessa questão do interior e tudo mais, né, e da instituição. E ainda, né, pegando a pauta dos desafios que a gente tem. Comentamos semana passada um bom tempo sobre a inovação, ela traz, né, na grande maioria das vezes um desenvolvimento tecnológico vem junto, uma melhoria de processo. E tem o ser humano, né, e aí eu estou colocando isso como um desafio também da mão de obra, que foi uma coisa que nós conversamos bastante, lembra, professor, semana passada, ó? Porque, veja bem, o pessoal está lá conectado à internet, está fazendo EAD, está se especializando. E por que ele está fazendo isso? Né? Porque todo mundo tá... É a tendência, né? É se profissionalizar, é querer... Então, ele vai, em algum momento, de repente o cara forma lá marketing, vai ter a oportunidade em São Paulo, em Porto Alegre, num grande centro, né? Mas, e aí eu acho que o nosso grande desafio vai ser a mão de obra, principalmente na nossa região, porque o processo, vamos falar, né, ser direto, né, a maçã, o processo ainda, principalmente a parte da colheita, né, ele é muito manual, e a gente já vacaria, o Lucas vai poder me dizer há quanto tempo já trazemos pessoas de fora com mais precisão, mas basicamente não encontra mais vacariano para executar esse serviço. Então, dentro do desafio e oportunidade, eu acho que o desafio é a mão de obra, né? E a oportunidade é a mão de obra. Mas a oportunidade também, o cara que... os caras estão fazendo drone, que vai lá colher maçã e tal. Porque a maçã tem uma particularidade, né? Você tem que ter a sensibilidade humana para poder colher ela, né? Bateu, apertou um pouquinho mais. Você bota ela na câmera, né, professor? E ela vai ficar preta e vai pegar todas as que tiver perto ali. A inovação é a forma para resolver, eu acho que, se não todos, uma boa parte desses problemas, né? O exemplo nós tínhamos, por exemplo, o tomate. O tomate, ele era cultivado, é cultivado ainda, por exemplo, o tomate de mesa, nessa forma vertical, tutorada, né? Onde ainda faço colheita manual. Mas há um bom tempo foi desenvolvido um outro tomate, que se chama tomate rasteiro, que ele é baraço no solo, tipo melão, melancia. E ele é todo colhido mecanicamente. Entende? Então o feijão. O feijão era um problema que no passado o pé de feijão era bem baixinho. Então a colheitadeira ia juntando pedra ou colhia só metade do feijão. Precisou desenvolver uma variedade com um porte mais alto e tal. Então, as tecnologias elas vêm aumentando justamente para quê? Para favorecer a mecanização. Os pomares que tu falaste aí em relação à plantação, em relação à colheita mecanizada, eles têm que ser planejados o adensamento de forma que a máquina possa operacionalizar a colheita. Então, nós já temos aqui na cidade, se não me engano, uma empresa que já tem esse ano plantando 10 hectares já nesse formato para atender a mecanização. Então, algo que aos poucos vai acabar entrando, né? Quando falamos da preocupação das pessoas,
à medida que alguns postos vão fechando, outros postos vão sendo abertos por necessidade dessa tecnologia, dessas demandas. Essa semana eu passei aqui, indo lá para o Instituto, na 285, antes da QSoja, ali tem um pavilhão à esquerda, não sei de quem que está abrindo. Eu fui na inauguração no sábado. Uma empresa que vai fazer manutenção de drones. Até o dia isso era impensado para a vacaria, né? Então, esse mundo é muito dinâmico, né? E o legal de tudo isso, e preocupante ao mesmo tempo, são esses desafios, né? De como nós vamos preparar os nossos alunos, como a nossa instituição, é uma preocupação nossa também, não penso que é diferente, né? Como é que a instituição vai se preparar para esse futuro, para esse modernismo, né? Nós temos biblioteca, até que ponto que a biblioteca ela é física, ela é interessante? Meus alunos não leem nenhum livro no ano, quase nada. Por quê? Eu disponibilizo todos eles na biblioteca virtual. Então, a forma como o ensino também é passado, né? Hoje o professor está na sala de aula, os alunos estão no Google. Imagina a dificuldade que o professor está dando aula e ou fazer uma avaliação, qualquer coisa, e o aluno tem à disposição o mundo na mão no celular, né? Então, isso são desafios para todos, né? E a instituição, como é que ela está conversando com as entidades, como é que está conversando com os arranjos, né? Como é que a universidade, a instituição, os outros institutos de pesquisa estão preocupados em relação à sua integração com isso. Então, esse eu acho um assunto que tem que ser debatido e, principalmente, nós temos que criar um ambiente e um espaço para que nós possamos sentar e conversar, trazer esses problemas, trazer os parceiros para discutir e fazer com que a nossa empresa, a nossa região prospere. Então, eu acredito que mais do que nunca a gente está encontrando o espaço para valorizar as pessoas no sentido de facilitar esse processo entre aquele aluno que está saindo lá do instituto e às vezes aquela empresa que está precisando encontrar aquele aluno. Eu acredito que esse ponto da inovação ele precisa ser construído, né? E a maneira que a gente pode construir, encontrar, tu comentaste antes, Anderson, sobre várias iniciativas, às vezes sair da bolha. Eu tive a oportunidade, quando eu tive morando na Austrália um tempo, e lá na Austrália eles tinham um problema muito sério e as pessoas não iam ao centro do país. E como eles não iam ao centro, eles não tinham mão de obra para fazer a colheita. Então, todo cidadão que não era australiano, ele tinha a oportunidade de pleitear o seu visto de australiano, trabalhando um número determinado de horas no interior para mostrar que havia o seu compromisso com a contribuição com o país. Então, assim, eram umas iniciativas que ocorriam lá, né? E quando a gente fala sobre essa questão de inovação, eu queria dividir com vocês, eu até estava conversando com o Marcelo antes de a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, que lá no Diário de Vacaria a gente está iniciando essa semana um portal de vagas totalmente online que vai conectar a empresa e o candidato, né, de modo que eles possam colocar gratuitamente as vagas da sua empresa e o candidato pode aplicar para aquelas vagas, né? E quando a gente estava montando esse produto, que já está disponível, né? Já está sendo acessado por algumas empresas aí, de maneira de avaliar e ver se a gente pode melhorar algum ponto. Eu fiquei sabendo que tanto o pessoal do Cine, aqui de Vacaria, tem um espaço de inclusão, ou seja, se a pessoa tem uma dificuldade de montar um currículo, ela pode ir até lá que vai ser assessorado. E eu fiquei sabendo que a Câmara de Vereadores também tem um trabalho nessa direção de auxiliar pessoas que não conseguem preencher currículos, porque a gente tem que pensar nessas pessoas também. Elas não tiveram, né, as mesmas oportunidades que a gente teve, então a gente tem que fazer o nosso lado social de contribuir também. Então, a gente precisa olhar para todas essas pessoas e pensar de uma maneira que a inovação também pode ajudar elas. Eu acho que isso faz parte, inclusive, todo o aluno que vai lá no Instituto Federal, que vai nas outras universidades, ele já é realmente orientado para que ele entenda essa questão do mercado de trabalho, né? Legal, Lucas, foi bom tu falar nisso, porque inclusive a Clarice, a nossa parceira no ambiente, ela trouxe essa demanda para nós. Clarice, presidente da Câmara de Vereadores. Isso, né? Lustorim. Ela pediu para nós essa demanda que eles tinham, que era justamente que tem muitas pessoas que procuram a Câmara de Vereadores para emprego, né, para oportunidade de trabalho, mas a primeira coisa que precisa é o currículo, né, uma descrição mínima, né. Então, inclusive, nós a partir desse ano, do ano que vem, na verdade, o nosso curso, né, não só o nosso, que eu falo nossos processos gerenciais, que eu sou coordenador, mas os outros cursos da instituição têm
obrigatoriedade legal de ter 10% da sua carga horária com atividades de extensão. Isso é muito bom porque, primeiro, tira um pouquinho, né, os olhos de dentro do próprio umbigo e começa a olhar para fora, né? Então, é legal isso e é uma oportunidade que os alunos têm que promover essa extensão, né? A gente chama de curricularização da extensão. E uma dessas demandas é uma coisa que pode ser tranquilamente atendida, talvez por alunos do curso que eu coordeno ou de outros cursos, de outros colegas, para atender essas demandas. Então, acho que isso é fantástico nesse sentido. Segunda questão é a preocupação o que a gente chama de analfabetismo digital, né? E isso é algo um tanto preocupante porque nós, né, quando fomos alfabetizados, lá aos 5, 7, 8 anos lá de idade, uma vez alfabetizados, jamais perdemos a condição de alfabetizados. E a parte digital, no meu entendimento, não é assim. É verdade, uma boa analogia, né? É verdade, é isso mesmo. Então, assim, é uma coisa que é uma manutenção constante. Sim. Hoje, né, para mim, é o primeiro podcast que eu participo, eu nunca tinha participado de nenhum. Então, o que acontece? Então, são habilidades que vão sendo exigidas cada vez mais, a tecnologia. Então, o uso de aplicativos, o uso de ferramentas, a inteligência artificial está aí e é uma oportunidade imensa para resolver problemas que às vezes são banais ou que muitas vezes a empresa, o pequeno negócio principalmente, né? Porque eu falo do pequeno negócio porque é aquele que é o responsável pelas vendas, pelas finanças, pelo comercial, pelo marketing, e às vezes não tem tempo. E às vezes essas ferramentas elas vêm auxiliar. E os processos estão sendo cada vez mais trazidos para o formato digital ou gerando informações para auxiliar na tomada de decisão. A parte de investimentos, por exemplo, são ferramentas fantásticas, né, que nós temos para... Desculpa, professor. A gente tem um exemplo, até o Marcelo pode falar sobre isso também, sobre essa pauta para nós, porque muitos, acho, dos clientes de vocês precisam desse tipo de apoio, né, Marcelo? Às vezes uma pessoa que abre uma conta tem que ter esse suporte, né? Eu acho que vocês entram numa pauta muito importante e está linkado aos desafios, que é esse processo de gerar conhecimento, de gerar preparação nas pessoas. O acesso ele não é igual para todas as pessoas. Infelizmente, a gente sabe que tem camadas que vão ter mais desafios, né? Enquanto alguns vão correr com o tênis da Nike, outros estão correndo de pé descalço. Eu também acredito que quando as pessoas têm vontade, que elas se preparam, que elas buscam, ela tem uma condição de abrir o sucesso. Mas a gente não pode esconder que a caminhada ela começa em graus diferentes para cada pessoa. Isso é uma coisa que eu tenho para mim. Por isso a nossa responsabilidade, por exemplo, como instituição financeira, é de trabalhar a educação financeira. Né? E não é só na Semana Nacional de Educação Financeira, em maio, que a gente faz isso. A gente tem que fazer isso durante o dia a dia, conversar com as pessoas. Às vezes dar um alerta para elas sobre o caminho que elas estão tomando com aquela decisão. Possa parecer um tiro no pé, né? Porque a gente vai dizer, mas daí você vai dar educação financeira e vai evitar a decisão impulsiva que às vezes vai levar ela a pagar juro, que isso dá rentabilidade. Só que a gente está falando aqui de processos sustentáveis. Eu não quero ganhar um juro que não é sustentável. Eu quero ganhar um juro que é equilibrado e sustentável, que eu vou receber de volta. Então, as empresas precisam cada vez mais, e aqui está no campo dos desafios, olhar para o seu entorno, aonde que está indo os seus resíduos, né? Antigamente, a indústria só tinha que ver onde que largava os rejeitos da sua produção. E hoje a gente tem que pensar, cada empresa, cada pessoa, os efeitos colaterais, porque se nós pensarmos na inovação, na inteligência artificial, ela é fantástica, mas ela pode gerar muito desemprego. Ela pode gerar desemprego. Que daí o ponto que eu quero fazer a conexão, que o Anderson vai poder discordar ou concordar, é que a gente precisa abrir os olhos das pessoas que, se elas não forem se desenvolvendo, se elas não ficarem apegadas só na parte operacional, só no que elas aprenderam até aquele momento, é um processo que ela vai estar se transformando num analfabeto digital. Então, esse processo constante, acho que é uma responsabilidade das empresas, é uma responsabilidade das pessoas, porque algumas coisas vão deixar de existir. Professor, quantos caixas tinha no banco quando você trabalhou? Pois é, no Baiçu, né? Na função caixa? Acho que uma meia dúzia. Mais 6 pessoas, né? Eu acho que a minha agência é a que mais tem caixas físicos, que deve ser uns 3. Acredito que parecido com isso.
Eu já escutei de gerente, por exemplo, do Banco do Brasil, contava antigamente 20 caixas. Pois eu me recordo. Sim. Era É totalmente era assim, manual. né? E uma fila enorme, gigantesca, Filas né? enormes. Para pagar a conta de água, luz e telefone, né? Que é a história do... O professor deve lembrar lá dos exemplos, né? Antigamente o pessoal cortava nas regiões que tinha geleiras, né? Tinha gente que cortava gelo para levar para as cidades para fazer a refrigeração do que eles precisavam lá. Com o tempo veio o refrigerador, que não precisava mais o carinha ir lá Carregar cortar o gelo. E o que a história diz? Nem todos os cortadores de gelo se transformaram em produtores e responsáveis por produzir refrigeradores. Então, aqui é meio que chamar a atenção. Pessoal, as coisas vão mudar. A gente querendo ou não, a gente transformar tudo em vilão, né? Transformar a inteligência artificial em vilão, eu como bancário, se eu transformar ela em vilã, quando vê, talvez eu perdi o meu emprego, porque eu quis lutar como ela, como uma vilã. Eu tenho que pensar, semana passada, fiz um cursinho sobre inteligência artificial. É nesse processo, né, Anderson, e eu acho que você que está muito nesse meio pode falar mais, as coisas vão acontecer a gente querendo ou não. O meu convite aqui vamos se preparar, vamos usar o Instagram para pesquisar coisas boas, não só para ver só as futilidades. É bom, deixa um tempinho para futilidade, mas também deixa... Eu vou tentar conectar as duas coisas. Eu acho que o que o professor falou antes e o que o Marcelo falou. Eu acho que é uma questão de mindset, né? Porque na vida você pode simplesmente botar teu time em campo para jogar a partida e ganhar, né? Que segundo o livro Mindset mesmo diz, né? Que é uma mindset de crescimento. Então eu vou botar meu time em campo e vou jogar para ganhar o jogo. E tem aquelas pessoas que jogam para não perder, né? Que basicamente elas estão relutando, então, né, dentro daquilo que o Marcelo falou, né, de não, isso não pode, isso não deve, né, e o resultado todos sabemos, né, qual é. Então eu acredito que mas é um processo de aprendizagem, né, professora? Eu acho que nós não conseguimos acompanhar a tecnologia, tá? Porque eu, por exemplo, dou sempre o exemplo. Quando eu fui na China, lá em Shenzhen, que eu entrei dentro de um fabricante lá, e eu vi 400 carinha assim, ó, atrás do computador, e eu pedi pro cara, o que é isso, né? P&D. Cada um que inventar alguma coisa nova, ergue o braço que nós vamos chamar para uma salinha e tal. Então, é uma proporção gigantesca de pessoas criando, né, essas ferramentas, então, para alavancar os negócios e tal. E tudo está dentro do ciclo econômico ali, né? O Elon Musk está muito em evidência no mundo, enfim, aqui no Brasil também, em outros assuntos, mas ele é um dos caras que falou o seguinte, nós precisamos nos preocupar com uma renda mínima mundial. Né? E é um cara assim... Vai chegar um momento que o cara não vai ter recurso para se sustentar. Então, não sei, várias teorias sobre a manutenção da espécie humana já foram trazidas, né? Uma é que as guerras controlariam a população, outra a questão do alimento, de fome, então, enfim, mas são coisas que nos chamam a atenção e a gente vendo a velocidade como as mudanças acontecem, a gente se preocupa demais, né? A minha preocupação em relação à questão da tecnologia, dos analfabetos digitais e como os processos estão sendo cada vez mais instrumentalizados, a maneira de produzir, ela está sendo cada vez mais aperfeiçoada, né? A gente fala em inovação, tem os exemplos do Uber, do Airbnb, acho que é o sistema Airbnb. Isso, né? Eles não têm nenhum hotel, os outros não têm nenhum carro, né? Só que eles mudaram a forma como as pessoas consomem. E isso mudou radicalmente o mundo, né? Mas Sim. continuamos andando ainda de carro e alugando casas, hotéis, enfim, para nos hospedar nos períodos de férias ou a trabalho. Então, tem muitas... O Steve Jobs também falava uma frase muito interessante, que se você quer crescer, se você quer expandir, se você quer inovar, você não pode ficar olhando para o centro, né? Você tem que olhar para onde? Para as bordas, né? É nas bordas que as coisas acontecem, ou seja, é nas áreas de limite. Uhum. Né? Aí o exemplo do Uber era justamente essa borda, né?
Tá, mas eu vou botar um aplicativo, vou cadastrar pessoas para trabalhar, mas sim, mas isso não pode, porque precisa de uma autorização do município para você ter um ponto de táxi, você é um serviço público, mas não é regulamentado. Então, tem toda uma discussão, né? Então, às vezes, essas oportunidades, elas estão caminhando assim. E isso que me falaste, não é que preocupa, eu já sabia, né? Principalmente como alguns países, e a China é um bom exemplo disso, de como eles investiram em educação, em formação, e principalmente desde a primeira infância, para que o país tenha essa capacidade de inovar, de desenvolver. Então, é isso que a gente não estamos talvez um pouco atrasados, né? Mas o país precisa se preocupar com isso, né? De como né, a tecnologia vai impactar no nosso estilo de vida. E aí nós temos aqueles segmentos, né? O pessoal de mais idade, lá o exemplo que falaram anteriormente em relação ao banco. As instituições vão ter que se organizar para poder atender, porque é um nicho grande, é um nicho que tem lá, sei lá, tem instituições financeiras que têm as estratégias de negócio muito voltadas ao crédito consignado, por exemplo, elas não vão poder se informatizar totalmente porque elas vão demandar, né, um contato, um relacionamento. Eu acho que o Sicredi é um bom exemplo aqui de sucesso, porque o Sicredi, para mim, o principal diferencial nele se chama no quê? De se conhecer como instituição e saber o que quer e como se relacionar com o cliente. Eu acho que esse é o grande diferencial, porque as pessoas, por mais tecnológicas que nós tenhamos a nossa comunicação, as nossas relações, eu tenho certeza, né, que os principais clientes teus te conhecem, já conversaram contigo, tu estiveste na empresa dele, né, eles já tiveram talvez na tua empresa e conhecem o teu negócio, tu conhece o negócio dele, porque você vai lembrar, olha, isso aqui pode atender uma demanda lá e vai levar para ele a proposta. Então, eu acho que essas redes de relacionamento, de network que a gente chama, né, elas são fundamentais para conectar e principalmente ganhar confiança. Porque esse mundo também ele é muito, o mundo digital, ele é muito suscetível, né? As pessoas mais antigas, né, meus pais, por exemplo, eles não confiam muito em fazer uma operação pelo celular, né? Eles não confiam tanto, sabe? Então, e onde é que entra essa questão da pessoa, do relacionamento? Então, ele é um misto, né? Um mix de tecnologia, né? Aquilo que a tecnologia pode fazer, que é o trabalho braçal, é o trabalho pesado, é o trabalho sujo, e o outro é o meu trabalho intelectual, é a parte de confiança, a parte de relacionamento. E tem um lado ruim também disso, sim, né? sim. Que é a questão da segurança, quando você fala pro mais velho, né? Vai lá e faz um Pix de 10 mil reais. E sai fora, né, meu? Eu vou lá e ó, é muito mais garantido, né? E só para finalizar, uma outra questão assim também que eu acho importante é essa questão da cultura. A cultura é algo que é fundamental a gente entender, pelo menos, para a gente depois poder discutir, trabalhar e tal. Vejamos nós que a forma como nós fomos criados aqui foi de um sistema, digamos, mais antigo, né? Aquela coisa do filho só pode sentar na mesa depois que o pai sentar, o pai tem lugar na mesa em casa. Não estou falando que isso está errado ou que é ruim, mas tinha uma sistemática. E a maneira como nós criamos nossos filhos é um pouco mais diferente. Nós temos o quê? O nosso filho participa mais das nossas discussões. O que nós vamos comer, o que nós vamos assistir, aonde nós vamos no final de semana. Então, nós temos uma educação dos nossos filhos mais participativa em casa. Quando nosso filho vai para a escola, o que a professora lá da pré-infância faz? Vamos brincar, o que nós vamos fazer? Agora é a vez do fulano. Então, também tem uma educação participativa. Lá na universidade nós fomentamos o trabalho em grupo, de ideias, do debate e tal. E o que acontece muitas vezes? Né? Nós fomos criados com essa propósito de participação, fomos educados na escola com isso, mas chegamos na empresa, o que acontece? Aqui é o que manda e você que obedece. E aí encontra ainda uma resistência forte, né? Então, e aí o que eu percebo? O Sicredi, por exemplo, tem uma proposta de envolver os funcionários, os trabalhadores, os colaboradores nas suas decisões. Eu sei que o Anderson faz o mesmo lá, entende? Então, assim, e isso, de certa forma, resolve alguns dos problemas que a maioria das empresas tem, que é a alta rotatividade, né? A absenteísmo, né? E outros índices que, de certa forma, corroem a produtividade e a eficiência do negócio. E aí, então, é preciso rever, né, também isso, né? Nós temos que olhar esse processo todo e para ver como é que nós podemos também melhorar isso, porque não existe fórmula mágica, né? Eu acho que o mundo está cada vez mais conectado, as oportunidades hoje elas estão
cada vez maiores, eu sei, de pessoas que estão no mercado, mas estão toda hora recebendo propostas para sair para um outro, né? Então, como é que o meu negócio vai prosperar se eu treino o cara 1 mês, 30 dias, 90 dias na experiência e depois o cara sai e vai para o concorrente, né? Nós temos uma legislação trabalhista que nos quase proíbe de nós fazermos um contrato depois de fidelidade ou algo parecido, né? Então, exemplo, outros países têm assim, ó, você veio para cá, você vai fazer um curso, mas você tem que ficar tanto tempo, ou se sair, você não pode ir para uma empresa do concorrente. Então, são desafios, né, que os empresários e nós todos aí vimos aí todo dia. Eu vou já linkar direto que eu acho que o senhor está lendo a minha pauta aqui porque está acertando todas, né? Eu tinha colocado ali ferramentas e recursos para inovar, ele fala de ferramenta. Agora, o próximo tópico aqui é educação, né? E formação local, online, cursos, painéis, workshops, que daí a gente vai entrar mais no papel do Inova até, e também das empresas. A Cyber, no sentido de educação, qual é a nossa grande meta para esse ano? Nós pretendemos fechar o ano com um laboratório de informática montado. E o que eu pretendo fazer? Falo pretendo, a gente botou como meta, mas tem bastante questão, até política, né, no sentido de o espaço, tornar público e tal. Então tem esses entraves, né? Mas a ideia é criar, dentro da Cybertech, que é o nosso núcleo técnico, né, curso de técnico em telecomunicações. Cara, nós temos condições de formar técnicos nível 3. O que é técnico nível 3? Especialista em roteamento. Vai trabalhar, vai operar um ASN, que é um protocolo aí, o BGP, que é o protocolo de comunicação de redes, que eu uso e que o Google usa. Entende? Então a nossa meta para esse ano é formar a primeira turma. E veja que eu não estou preocupado só, não estou jogando para que eu acredito que a Cyberfly ganha a partida, mas todos os outros ganham. 25 alunos formados, a meta é essa, formar 25 jovens, né? E colocar isso no mercado de trabalho. Vacaria, a gente fala de quase 18 provedores de internet. Né? Isso emprega aí, olha, nós 52, 54 colaboradores, mas os outros, nós, porque aqui é a nossa matriz, né? Mas vamos botar lá 10 cada um, então nós estamos falando aí de 250 empregos, vamos arredondar aí a conta. Então, a gente acaba suprindo também esse problema de mão de obra. E é uma profissão que ela é importante, né? Um técnico em telecomunicações, ele vai existir por muitos e muitos anos. Só vai mudando a tecnologia ali da ponta. Agora é fibra ótica, agora é 5G. Tá bom, mas precisa de um técnico. Então, no sentido de educação, né, e formação, e aí vamos entrar um pouquinho falando também do papel do Inova, né, nesse negócio, porque, vejam bem, o nosso painel de sábado lá na FEVAC também tem o propósito, né, de informar, que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então, Marcelo, tu que está organizando até o painel, né, vamos comentar um pouco mais sobre essa função do Inova, então, que é unir esse povo que está cada um com a sua ideia num canto, o Lucas no outro e tal, e a função do Inova Vacaria é justamente, né, transformar as ideias em ação, né? Eu acho que é muito importante aqui enaltecer o protagonismo do professor José Edson, que foi um dos precursores na articulação de busca das mais variadas pessoas e entidades para fazer parte do Comitê de Inovação. Então, acho que isso é inédito, é uma inovação para a Vacaria, onde você junta diferentes universidades, diferentes instituições, poder público, poder privado, iniciativa privada. Então, você formatar um comitê, um ambiente de inovação, né, que foi nomeado como Inova Vacaria, com várias forças, é o que está sendo a garantia de sucesso, na minha visão.
E isso faz com que, nos ambientes onde a gente esteja inserido, né, no meu exemplo como, né, participante ali da SIC, ajudando na organização da FEVAC, quando surgiu a ideia da programação, vamos trazer uma maior participação do assunto inovação, que é lá do comitê que a gente está discutindo a importância, e aí surgem as ideias. Então, quanto mais ramificado você monta um grupo de trabalho, né? Então, a grande felicidade, o que eu vejo que o Inova tem feito isso, que a gente, estando inserido, a gente busca as iniciativas, né? Já chamei o professor, vamos fazer um painel de inovação? Vamos. Daí, aí a vontade, as ideias vão surgindo, tanto que numa feira que também é uma inovação, né? Chegando na sua 3ª edição, que na primeira lá nós tínhamos que explicar o que era, né? Apresentar o nome, dizer como que ia ser a criança, algo que estava na nossa cabeça, que era algo que nós imaginávamos num formato, e a gente conseguiu garantir a 1ª edição. E a gente levou para uma 2ª, a gente levou para uma 3ª, que vai acontecer nos próximos dias, e a gente já está pensando, aí como que vai ser a 4ª? A 4ª edição, ela precisa trazer inovações em relação à 3ª. A 3ª precisa trazer, né, que vai acontecer coisas diferentes. Então, primeiro painel de inovação. E trazendo essa valorização das pessoas aqui da cidade, como eu comentei antes, e mexe num fator que por todos nós aqui em algum momento foi falado, que é a cultura. Né? A cultura ela é enrijecida nos ambientes. Ela não muda da noite para o dia. Essa mudança cultural são gerações, né, professor, que tu trouxe o exemplo de como era com os nossos pais, como a gente está tendo o nosso processo de educação com os nossos filhos, e como que vai ser o processo de educação dos nossos filhos para com os seus filhos. São décadas envolvidas. Então, quando se fala em cultura, são movimentos lentos, precisa ter várias frentes, precisa ter um podcast, precisa ter um painel de inovação, precisa ter uma conversa na Câmara de Vereadores, precisa se falar com o poder público, precisa iniciativas da comunicação para trazer as realidades de Vacaria, e isso vai formando uma rede e um movimento, Anderson. Acredito que seja nessa questão que é importante. E nós temos 80 vagas e nós estava, né, como que tu faz para preencher 80 vagas lá no... Porque não é um assunto que todo mundo... inovação, vou ir. Porque a cultura ainda está em formatação, né? Outras cidades vão ter culturas diferentes, talvez para esse assunto sejam mais rápidos, para outros não. Mas o nosso processo, que é a nossa realidade, é de fazer com que, talvez daqui 10 anos, a gente... inovação, Vacaria é exemplo em inovação. Né? Isso a gente tem que... Isso é pensar como time que entra para ganhar o jogo, né, Anderson? Exatamente. Para não perder. E ainda quando eu passar a palavra ao professor ali, a gente tem ainda dentro do Inova, eu participei já, inclusive, da última reunião, né? E está sendo debatido em Vacaria, junto ao Poder Público, a criação da lei, né, de lei municipal de inovação, que isso eu acredito que traz, né, mais desenvolvimento, porque a gente sabe que nós precisamos, né, envolver a política pública nesse negócio para a gente poder também ter braço, né, respaldo, ter espaço para poder ir lá e vamos criar um Vacaria Summit, né? A gente precisa ter esse apoio. E aí, então, professor, mais resumido, porque eu sei que o negócio vai longe se a gente for falar de todo o trabalho que a gente já fez até agora do Inova, e o senhor, como bem disse o Marcelo, né, puxando a frente desse negócio. Qual é essa visão assim, dessa nossa solução de problema de educação, no sentido de promover um painel, de nos chamar para falar na faculdade lá, e aí flutuar aí também falando da própria política pública que está sendo criada, e o senhor está à frente disso, né? E resumimos, então, depois o papel do Inova, né, aqui na... Agora vai longe, né? Porque se ele for falar tudo que ele quer... Como dizem lá fora, como fazer uma história longa, uma história curta, né? Mas o professor Edson é muito bom de síntese. Eu já vi sínteses deles muito efetivas. Vamos lá. Não é meu forte a síntese. Vamos lá. Primeira questão, acho que é importante nós esclarecer rapidamente para o público que nos acompanha. O que é o Inova? O Inova é
É uma iniciativa de várias organizações aqui da cidade que buscam um propósito em comum, que é o crescimento e desenvolvimento da região dos Campos de Cima da Serra através da inovação e do empreendedorismo. Então, nós temos 4 grandes eixos. O poder público, representado, vou falar alguns, só para não citar todos, mas, enfim, que a memória às vezes não ajuda. A Câmara Municipal de Vereadores, nós temos a Prefeitura Municipal, nós temos as universidades, instituições de pesquisa, aí temos a FEPAGRO, o Instituto Federal, a UX, a Universidade de Caxias do Sul. Nós temos a professora Maria Emília Camargo, lá de Santa Maria, que é da UFSM. Temos a Bia, que trabalha na FEVAC. Temos outras instituições que vão ser convidadas, a UERGS também. Nós temos as entidades representativas de classe, a SIC, CDL, que tem um corpo imenso de atores, e a iniciativa privada. Nós temos, por exemplo, do Sicredi, nós temos Cyberfly, temos o Patrick lá da Digitale, e precisamos e queremos aumentar, né, essa musculatura que eu chamo, né, ou seja, trazer mais atores desses segmentos, principalmente do empresariado, para fazer parte desse movimento. Esse é um movimento que busca, inicialmente, trabalhar essa questão da sensibilização, da cultura da inovação, né? Ou seja, como nós podemos mudar a realidade, né, daqui, como nós podemos dar oportunidade para os nossos jovens através dessa mudança de paradigma, né, do empreendedorismo e da inovação. E quando a gente fala em empreendedorismo e inovação, a gente não está dizendo para o cara, olha, tu tem que montar uma startup, tu tem que montar uma empresa. Não, às vezes é o quê? É aquele processo de intraempreender, ou seja, de você se tornar um intraempreendedor, que você possa ser um melhor trabalhador, que você consiga inovar lá no teu negócio, lá na empresa que tu trabalha. Então, esse propósito, a gente precisa dar essa centelha, né, de percepção, de visão de mundo para essas pessoas. Então, o nosso grande desafio é juntar esses atores que hoje estão dispersos na sociedade, muitas vezes fazendo a mesma coisa individualmente, e botar na mesa que nós estamos aqui hoje. Olha, o que tu está fazendo? Quais são os teus principais problemas? Então, eu até brinco, às vezes, quando a gente procura alguns parceiros do empresário, que a gente não está ali pedindo dinheiro, a gente não está passando o chapéu hoje. Porque a primeira coisa é, esses caras querem dinheiro para alguma coisa, né? Então, não é isso. Claro que em algum momento talvez tenhamos que botar a mão na carteira, né? Precisamos fazer um evento como esse, né? A gente tem conseguido fazer com os recursos mais ou menos que cada um, né, consegue ajudar sem precisar de um esforço financeiro maior. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que ter uma infraestrutura de governança, uma estrutura de secretariado, de executivo, até discutimos isso semana passada. Para quê? Para poder, assim que a gente tenha os nossos afazeres pessoais, nossos compromissos, e que o ambiente vai ganhando, né, um espaço e precisa disso, né, mas também nós temos que se organizar para atender. A questão da educação, ela é fundamental nesse processo, né? À medida que a gente pode sensibilizar e mostrar para o jovem de que ele pode crescer, que ele pode se desenvolver e não precisa sair de vacaria, que ele pode fazer todas essas melhorias, esses empreendimentos aqui. Esse eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que a gente está caminhando no caminho certo. Essa questão da lei da inovação que tu comentaste, né? A lei da inovação é uma lei federal que existe desde 2006. Só que a maioria dos municípios não fizeram as suas leis municipais, porque a lei da inovação é a lei nacional, são as diretrizes principais, mas compete a cada estado e a cada município legislar, né, de acordo com a sua realidade. Nós temos algumas iniciativas já na capital Porto Alegre, nós temos Flores da Cunha, Farroupilha, Caxias do Sul, que já tem suas leis. Lages aqui tem também as suas leis de inovação. Professor, mas que lei é essa? O que vai mudar? Não, nós temos que atualizar todo esse ambiente. Por que o Inova é composto por esse mix de instituições? Porque o empreendedorismo, os empreendimentos, eles têm vários nós, têm vários gargalos que precisam ser desatados, né? E passa uma delas, basicamente, pelo poder público, né? Como nós vamos transformar a lei municipal de vacaria num ambiente favorável ao desenvolvimento de novos negócios? Imagine nós tenhamos uma empresa lá incubada, um pequeno negócio que está se desenvolvendo, e que nós precisamos dar dinamismo para que esse pequeno negócio consiga prosperar. Digamos que ele tem um protótipo lá de um produto e ele resolva vender. Mas eu não tenho CNPJ, como é que eu faço? Então, a lei de inovação no município pode estabelecer uma espécie de alvará especial para um determinado... Podemos criar uma determinada região dentro do município, que no conceito de inovação nós chamamos de sandbox, que é uma caixa de areia. A ideia é de que nós temos um distrito dentro da cidade que ele é disponível para que
inovações sejam testadas. Digamos que dispense um pouco aquele burocracia, protocolo, aquela formalidade, né? Então, isso é bom para o poder público, inclusive na contratação de soluções. Sim. O poder público pode contratar, por exemplo, Porto Alegre, a lei de inovação de Porto Alegre, ela permite que o poder público contrate a solução mais inovadora e não a solução mais barata. Tu não fica escravo, às vezes, da demanda, porque uma vez eu lembro lá na instituição foi feita uma licitação para comprar caneta, por causa dos processos seletivos, aquela coisa toda. E a empresa que ganhou lá de, sei lá de onde, que terceirizou para São Paulo, que São Paulo mandou para Porto Alegre, e outro que entregou aqui. A maioria das canetas não escrevia, porque era mais barato. Então, é o barato que sai caro. Chegou foram comprar as canetas da livraria estudante e veio de lá. As canetas chegaram atrasadas, né? Já tinha passado a prova. Então, assim, são problemas que o poder público enfrenta isso, porque o poder público, a burocracia é muito grande. A burocracia, eu que trabalho com a área de administração, ensinando os alunos lá o Max Weber, a burocracia, ela nasceu com o propósito de organizar o trabalho. Esse era o propósito. Só que no poder público, as amarras têm que ser tão grandes por causa de desvio, corrupção, ou enfim, outros fatores, processos, né? Que às vezes, né, é igual que a gente diz, né? O veneno lá para matar o carrapato não pode ser muito forte, senão tu vai matar a vaca, né? Então, às vezes, a burocracia acaba engessando. Então, essa necessidade de atualização da lei municipal da inovação, ela vem nesse sentido, para ajudar a criar esse ambiente que seja mais propício para os novos negócios, para os empreendimentos daqui. Eu gostaria de deixar um último recado, assim, e que cada um fizesse sua contribuição para os nossos jovens, né? Nós também somos jovens ainda, né? Mas o que eu quero dizer assim, o senhor falou de burocracia, eu quero pegar o gancho. No nosso negócio, pega ISO 9001, né? Então, tu tem lá todos os processos e quando você não faz um processo certo, você recebe uma não conformidade e você responde a não conformidade como uma oportunidade e ela pode se transformar numa oportunidade de melhoria, né? Quando você vai ler tudo aquilo que nós já escrevemos, putz, já tem processo para todo aquele lado. E aí eu quero falar mais diretamente para os jovens, assim, e pegar aquele gancho lá no passado, né, que o senhor falou do empreender, né? E não, para o empreender não é só empreender, eu preciso ir lá abrir minha loja de celular. Eu preciso fazer. Você pode empreender dentro do próprio negócio, né? E aí, o que eu quero linkar? A burocracia com os jovens, com empreender. Às vezes, a gente está tão preocupado, né, quando é novo, com a sexta-feira, com o receber, e a gente acaba não dando bola, né? Que está andando com carro, está consumindo um material, no meu caso. E, cara, quando tu bota na balança o quanto você desperdiça de recurso, daria para ganhar muito mais. Então, o meu recado, depois eu quero que vocês deixem o de vocês, olha, existe como ganhar mais, sendo bem jovem. É só se preocupar um pouco, ter essa visão, ter esse gosto pelo... esse olhar de dono até, se sentir responsável. Porque tu pega, por exemplo, eu tô com 12 carros aí na rua, dá manutenção, sabe? Daí eu digo, mas tu não viu, né? Mas, sabe, já tava. Então, assim, se nós gastar menos nos nossos negócios, tem condição de pagar melhor. Então, da minha parte, seria assim um recado de vamos lá, vamos tentar empreender dentro das empresas também. Eu chegando nos meus 37 anos e vendo que tem pessoal bem mais jovem que nós aqui nessa sala, né? Pessoal do nosso suporte. Eu acho que o grande recado para quem nos escuta é que a conta chega. Toda conta chega. A conta financeira, a conta da saúde, o que tu fez ou o que tu não fez. Tudo vai gerar ação e reação, pessoal. E, infelizmente, uma das coisas que se produz muito pelas redes sociais é as falsas ideias de mundos maravilhosos. Eu acho que... Então, uma dica é a conta... Pois é. A gente vê coisas sendo mostradas, né? Todo casal é perfeito, toda a vida é maravilhosa. Cuidar de filhos é tão tranquilo, né? Eu tenho lá nossos baixinhos, né, Lucas? Que nos dão tantas coisas boas, mas também tantas preocupações. Só falando da questão da conta chega,
Se eu não cuidar da minha saúde, se eu não fizer exercício, cara, em algum momento o exame vai apontar lá alguma coisa de ruim. Se eu não cuidar da minha questão financeira, vai vir. Bom, se eu for num Serasa, eu vou estar cheio de problema depois para resolver. Que poderia ter sido uma economia que eu fiz no final de semana que eu não fiz. No investimento que ao invés de só curtir, eu poderia ter curtido, comprar um curso legal e me desenvolver um pouquinho mais. Eu acho que essa questão do equilíbrio, e é difícil para o jovem perceber. Então, assim, que isso possa gerar, essa fala, se gerar um pouquinho mais de consciência, respirem, porque realmente a gente vai ficar velho em algum momento e a gente vai colher muito do que a gente plantou. Então é um pouquinho nessa direção. Cara, a minha contribuição vai com uma história que eu gosto muito dela. Que uma pessoa me contou um dia, eu nunca mais esqueci, porque ela é uma história muito simples. É a história de como que a roda foi inventada. Diz que um dia uma pessoa estava deitada no pé de uma árvore, e quando ela estava deitada caiu um fruto, e o fruto rolou, e ela disse assim, essa é a roda. E na verdade não foi uma grande invenção de um homem, foi uma invenção da natureza. E ele simplesmente disse que, a partir de que ele começou a observar as coisas, ele entendeu que a natureza entregava muitas das riquezas que muitas vezes a gente não observa. Elas já estão prontas, as riquezas, né? E quando a gente fala em inovação, eu gosto muito de pensar, falando para os jovens, que antes de procurar no mundo lá fora, é um recado quase que, digamos assim, que a gente aprende desde novo. Mas ele é rico, muito rico. Escutem muito seus pais, viu? Escutem seus pais em casa, porque às vezes eles trazem lições que a gente vai aprender só ao longo da vida. E a partir do momento que a gente entende a responsabilidade que eles têm em levar um alimento, em levar a educação, em gerar vários valores, quando a gente vai para o mundo corporativo, essas lições, elas são muito importantes. Eu me recordo uma das lições que a gente sempre falava, que era aquela lição quando às vezes a gente chegava em casa e tinha uma festa, e daí a gente falava assim para a mãe da gente e dizia, mãe, eu quero ir nessa festa. E daí eu buscava assim um voto de confiança e eu dizia assim, todo mundo vai. E daí minha mãe dizia de lá, meu filho, tu não é todo mundo. Então assim, se vocês estão pensando em empreender, se vocês estão pensando em inovar, não esqueçam que vocês não são todo mundo. Que vocês precisam ter muita coragem, muita responsabilidade. E muitos pais ensinam isso pra gente desde os nossos primeiros dias de vida. Então, às vezes, o grande professor, o grande mestre que ama a gente incondicionalmente é quem está dentro da nossa casa. Então, conversem com os pais de vocês, que esses vão ser grandes aliados para a jornada da inovação. São lições que estão dentro de casa. Essa é a minha contribuição. Legal. Eu penso que a educação ela é fundamental nesse processo, né? Eu acho que é porque eu trabalho como educador, como professor, não gosto muito desse termo educador. Acho que quem educa são os pais em casa e a escola ela transmite conhecimento. Mas vamos lá. Eu acho que a grande questão da inovação que passa pela educação é nós, né, cativar o jovem a participar dos processos, né, a trazer ele, né, mostrar que isso, que esse tema ele é relevante independentemente da profissão que ele vai escolher futuramente. A administração financeira, né, ela é fundamental para a nossa vida, independente se eu vou trabalhar num banco, numa empresa de consultoria, porque se eu não administrar bem as minhas finanças, eu não vou saber administrar as finanças de um terceiro. Né? Estou falando do processo de recurso, de cuidado com o veículo, essa percepção daquele negócio como parte dele. Então, eu acho assim que nós temos que fomentar principalmente essas ações que visam o quê? Dar mais condições e principalmente autonomia. Eu, como professor, busco ensinar para o aluno, mas também procuro ensinar ele como buscar as coisas. Né? Quando eu estou orientando um TCC, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, e o aluno, e para mim é uma oportunidade fantástica, o aluno tem naquele universo do curso inteiro, que ele foi obrigado a fazer matemática financeira 1, metodologia científica, teve que fazer administração da produção, teve que fazer marketing, fazer uma série de disciplinas, série de cadeiras, ele não pode escolher muito, era o conteúdo que já estava lá na ementa do curso, eu tenho que fazer, tenho que estudar aquilo que está ali, que foi recortado, foi pensado por um grupo de professores que montou o projeto pedagógico. Mas o único momento no curso que eu tenho
de estudar aquilo que eu gosto, talvez, seja no trabalho de conclusão de curso, que eu vou dedicar 2 semestres, né, para estudar, e vou ter um professor dedicado para mim estudando. Então, eu sempre falo para eles, aproveitem essa oportunidade. E em um determinado momento, geralmente lá no final do trabalho de conclusão de curso 2, que ele está com o relatório pronto, o artigo científico pronto, e ele tem que apresentar na banca e defender isso na banca. E ele está com aquela insegurança, diz, como é que vai ser, quem que vai ser minha banca, o pessoal vai me fazer pergunta cabeluda e tal. E eu geralmente digo assim para eles, olha, talvez ninguém saiba mais do assunto do que você. Por quê? Porque o professor ele é generalista, ele estuda, conhece, e muitas vezes, tanto que você estuda sobre aquele teu tema, que tu vai saber mais às vezes do que o professor que vai ter na banca. Você já se deu conta disso? Tá, mas qual é o papel do professor, do orientador? É aquilo que vocês falaram dos pais, que o Lucas falou. É a caminhada. Nós já passamos por isso. A diferença, muitas vezes, do professor está o quê? Na experiência, naquele tempo que ele já viveu. Então, que nós pudéssemos contribuir de que forma? Trazendo o jovem para a realidade. Olha, o mundo real é esse. Se eu tivesse uma educação financeira mais cedo, se eu tivesse me explicado para mim o que é uma renda passiva, o que é uma renda ativa, e o que eu preciso, quanto que eu tenho que guardar. Às vezes eu tenho a calculadora financeira HP 12C, tem um aplicativo no celular. Diz, quem quer ficar milionário? Todo mundo levanta a mão na sala. Diz, quantos anos tu tem? Tenho 18, tenho 20. Com quantos anos tu quer te aposentar? Professor, eu queria me aposentar muito velho, né? Porque daí eu vou ter um pouco de qualidade de vida, né? Eu gostaria de me aposentar com 55, outros com 45. Então, quanto que você tem que guardar por mês para... Então, pegar a calculadora HP 12C aí, todo mundo baixa. A internet tem que ser boa. Tá. Vamos lá, coloca ali. Valor futuro, R$1 milhão, CHS, FV. Quantos anos? Daqui a 30 anos. Então, 30, enter, 12 vezes, bota aí o N. Quanto você tem que gastar? Guardar a taxa de juros. Vamos pegar uma aplicação que pague no mínimo, né, 1% ao mês. Vamos jogar aí um valor, taxa aí. E pede a PMT. Quanto? Nossa, professor, mas é só isso. É só isso. É possível. É possível. Então, você mostrar para ele que é possível, que você vai ser um processo, né? E como é que você vai mostrar isso para o aluno? É uma coisa que eu faço em 5 minutos na sala de aula. Entende? Mas nós precisamos ter o quê? Ter um projeto de futuro, que nós temos uma oficina lá, né? Que nós podemos fomentar uma adequação financeira, que daqui a um ano cada um venha e exponha o seu planejado e o seu realizado. De que maneira nós podemos fazer uma vivência com esse público? Nós temos aluno do ensino médio, gurizada de 15, 16 anos, para ir nas empresas, conhecer o que é um processo produtivo, o que eles precisam aprender, com o que no futuro eles vão ter que trabalhar. Então, acho que falta ainda um pouco, nessa questão da educação, esse senso mais prático, para que isso, na consciência deles, dê uma... Não é dar valor, mas dar um propósito. Acho que falta isso. A gente tem que ser mais encantador. Enquanto professora tem essa missão, eu acho que o Inova tem essa possibilidade, essa capacidade por envolver todos esses atores. Tem uma fala que eu essas de Instagram, né, que é um filósofo até falando, não me recordo o nome, diz que até aos 20 anos a gente sabe de tudo. Dos 20 aos 60 são 40 duros e longos anos tentando provar isso que a gente já sabe, né? Então, assim, eu quero concluir dizendo que os jovens, eles escutem mais, né? Não percam tanto tempo, porque eu já perdi bastante tempo, tu com certeza também, né, Marcelo? A gente fica nessa, né? E eu acho que era isso, né? Deixamos o nosso recado, estamos preocupados todos com os jovens, porque amanhã são eles aqui, né? É verdade. E alguém tem mais algum último recado, alguma manifestação? Meu amigo Lucas, proprietário aqui do espaço. Pela iniciativa, fiquei bem feliz de estar sendo host aí do Esse é o number one aqui, né? Pois é, cara, a gente está dando esse passo bem importante. Te agradeço pela confiança, né? Já faz a parceria com a Cyberfly desde quando a gente voltou de São Paulo aqui para Vacaria. E em 1 ano e pouco eu não tenho nenhuma reclamação para fazer. Não é porque eu estou na tua frente, né? Mas é que tem muita gente competente fazendo isso tudo dar certo, né? Tem uma coisa que a gente diz que é o papel de um grande maestro é fazer realmente que todos toquem na mesma harmonia, né?
E com certeza, Anderson, tu merece esse trabalho, esse reconhecimento. E eu fiquei muito feliz de estar aqui ao lado do Marcelo, que é um cara que está fazendo história aqui no Sicredi, aqui em Vacaria. E o professor Edson, que da mesma forma está colocando o Instituto Federal não só mais perto de cada aluno que está lá dentro, mas como também mais perto de toda a nossa comunidade, através dessa iniciativa tão importante. Então, obrigado mais uma vez e que a gente possa avançar. E eu deixo o convite, é claro, tem que deixar o convite para todo mundo que está nos acompanhando, acessar o Diário de Vacaria, que a gente está se esforçando muito para levar as informações, os fatos com velocidade, qualidade e principalmente com credibilidade aqui em Vacaria, tá? Um abraço para todo mundo aí e parabéns pela iniciativa. Obrigadão. Marcelo, obrigado pela participação também, obrigado pelo convite lá para mediar o painel. Professora, legal, né? Porque a gente começa a conversar, mas nossa, eu te conheço há tanto tempo, né? Parece que eu era criança e o professor estava conversando comigo. Mas assim, eu acho que essa sinergia, né, do pessoal, todo mundo empenhado com o mesmo propósito, com a mesma visão, isso eu acredito que nós vamos conseguir colher grandes frutos aí. E não digo nem muito longe, né? Acho que vai ser logo aí o Inova tá começando a girar a rodona dele lá e em breve Vacaria vai estar aí, né? E o tema Transformando Ideias em Ação é justamente isso que nós estamos fazendo, né? Esse podcast aqui, para quem nos escutar, né? É feito aqui em Vacaria, né? Olha só o ambiente e tal. E às vezes as pessoas dizem, mas sim, a gente tem condição e competência para fazer, né, professor? Então, da minha parte também, muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. E vamos lá. Final de semana a gente vai falar de novo sobre inovação. É isso aí. Obrigado. Esse foi o Cybercast 12. Assistam no YouTube e compartilhem, manda para os amigos, aquela máxima, né? Que a gente está aí trabalhando duro para produzir os próximos para você.